Fala pessoal, agora que nós já sabemos calcular o produto escalar entre dois vetores, calcular o ângulo entre eles fica bem tranquilo. Olha só, você sabe que o produto escalar entre U e V, o escalar V, ele é dado pela norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Portanto, se nós quisermos o cosseno de alfa e, consequentemente, o alfa, nós precisamos fazer o seguinte: produto escalar entre U e V e dividir pela norma de cada um desses vetores. Norma de U vezes norma de V. Então vamos lá. Calcule o ângulo entre os vetores U, 2 menos 1 menos 1, e V, menos 1, menos 1 e menos 2. Para começar, nós podemos calcular as normas desses vetores. Então, a norma de um vetor ela é dada pela raiz da soma dos quadrados de suas componentes, no caso as componentes I e JK. No caso do U, 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que é igual a raiz de 4 mais 1 mais 1, mais conhecido como raiz de 6. Norma de V, bem parecida, raiz de menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Também vale raiz de 6. Portanto, as normas desses vetores elas são iguais. O que nós precisamos também, já que nós já calculamos essa parte da nossa conta, nós precisamos aqui do produto escalar entre U e V. Lembrando que o produto escalar entre U e V ele é dado pela componente I do vetor U vezes a componente I do vetor V mais componente J vezes componente J mais componente K vezes componente K. Portanto, nós temos aqui U escalar V, ele é igual a 2 vezes menos 1 mais menos 1 vezes menos 1 mais menos 1 vezes 2. Tudo isso é igual a menos 2 mais 1 menos 2, que é igual a menos 4 mais 1, mais conhecido como menos 3. Portanto, o cosseno de alfa ele é dado pelo quociente do produto escalar, menos 3, sobre raiz de 6 vezes raiz de 6. Tudo isso é igual a menos 3 sobre 6, mais conhecido como menos meio. Cosseno de alfa igual a menos meio. Espera aí, eu conheço esse ângulo. Qual que é o ângulo que tem cosseno igual a menos meio? Alfa é igual a arc cosseno de menos meio, que é 120 graus. Está aqui a resposta. Então, o ângulo formado entre esses vetores, U e V, é o ângulo 120 graus.